Deuteronômio, capítulo 19. Relembramos aqui, mais uma vez, a questão das cidades refúgio. Cidades de refúgio, que também já foi um tema tratado em reflexões anteriores, com detalhes, mas que nós vamos relembrar aqui. A cidade de refúgio era como se funcionava na prática, como se fosse um lugar, guardadas as proporções, como se fosse um centro de detenção provisória, onde permanecia vivo aquele que tinha cometido um homicídio sem a intenção do homicídio. Teve algum embate, alguma coisa, sem querer matou uma pessoa e foi muito claro que foi sem intenção. Não quer dizer que ele seria livre, ele ficaria vivo, mas nessa cidade de refúgio. E aí também aquelas leis que foram tratadas. Se essa pessoa fosse vista fora desses arredores da cidade de refúgio, ela deveria ser morta. Se fosse morta, não seria cobrado o sangue desta pessoa. E claramente que fala também aqui que quando havia a intenção de matar esse próximo, aí era o olho por olho, dente por dente, inclusive com aquela severa advertência também, dizendo o seguinte: olha, esse que foi culpado, esse que armou uma cilada para matar alguém, ele deve ser morto, e nós não devemos olhar para esta pessoa com piedade, Porque aqui a Bíblia diz o seguinte: olha, não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Ou seja, essas pessoas que intencionalmente queriam matar outra pessoa e executaram este crime deveriam ser mortas sem nenhuma piedade. Isto é o que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, nos ensina. E continuando este capítulo, você vai ver também uma coisa muito interessante sobre a divisa das terras, que tinha uma necessidade de ter um respeito. Quando você se lembra da divisão das terras, temas que tratamos também em outros capítulos, você vai ver que a terra era dividida de forma justa, ou seja, conforme a quantidade de pessoas da tribo, a terra era dividida. Então, claro, se uma tribo tinha 100 pessoas e a outra tinha 1000, eles não teriam o mesmo pedaço de terra, era proporcional. E já prevendo que poderiam ter esses tipos de problemas, a orientação aqui, a advertência da parte de Deus para este povo é a seguinte: olha, respeitem essa divisa. Não vão lá ficar marcando mais um pedaço para cá, para tentar ludibriar o seu irmão. Não façam isso. Isso não tem o menor sentido. Então, porque assim que a diretriz, que é a proporção, a diretriz para a divisão das terras era proporcional ao número de pessoas, foi estabelecida, esse era o senso de justiça. E não cada um ao seu bel prazer, não dizer esse pedaço aqui é meu, isso aqui eu vou avançar mais um pouquinho. Não, havia ali de fato uma orientação para que o Senhor abençoasse inclusive a conduta deste povo. Então, há de fato uma organização muito grande nesta sociedade que está se estabelecendo, lembrando vocês que aqui é o caminho da Terra Prometida. Então, adentrando a Terra Prometida, era assim que a coisa deveria funcionar. E isso nos dá uma clareza muito grande o quanto Deus é sim organizado, o quanto ele é detalhista no sentido de orientar o povo em relação a tudo aquilo que como deveria ser procedido, em relação a todos os contextos que a sociedade poderia desenvolver naquele momento em que adentrariam a Terra Prometida. Então há essa advertência de permanecer as cidades de refúgio, que é importante que tivesse ali, e que aqueles mesmos preceitos tratados na lei continuassem em vigor, e da mesma forma que houvesse um respeito entre as tribos em cada uma das divisões que foram feitas. Imagine você se nós hoje cristãos pudéssemos absorver de fato como deveríamos esse princípio, ou seja, vamos respeitar o que é do nosso irmão, vamos tratar as coisas de Deus como devem ser tratadas, muito provavelmente a nossa igreja seria uma igreja minimamente mais saudável.